quero convidá-los agora, nesse momento, por favor, para abrirem suas Bíblias no Novo Testamento, mais especificamente falando na Epístola aos Gálatas, capítulo 1 e versículos 3 a 4. Gálatas, capítulo 1, versículos 3 a 4, será o texto base da nossa meditação na noite de hoje. Aqueles que encontrarem, se puderem ficar em pé, se não puder, fique assentado mesmo, não tem nenhum problema. São apenas 2 versículos, vou ler uma vez sozinho e depois peço, sei que devemos ter aqui algumas traduções distintas. Eu fiz aqui a minha própria tradução do texto, que está muito próxima da NVI, mas eu creio que não há também muita distinção entre ela e a Almeida Revista e Corrigida. Eu busquei trazer uma tradução bem literal do texto, né? Razoavelmente aí bem literal. Gálatas capítulo 1, versículos 13 e 4 diz: Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos libertar da presente era maligna, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Como é um texto curto, vamos ler todos juntos? Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos libertar da presente era maligna, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos pedir para que Ele continue a falar conosco, como já tem falado por meio dos cânticos. Creio que desde o início desse culto, quando o nosso irmão Bruno leu um texto importante, um trecho importante do Salmo 82, e que Deus continue agora a falar graciosamente, poderosamente também por meio da sua palavra. Senhor, nós louvamos, nós adoramos, nós engrandecemos, nós bendizemos o seu nome, e nós te pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, e que o Senhor nos ajude, por intermédio do seu Espírito, a entendermos esse texto que lemos, um texto curto, é verdade, mas parte integrante da sua palavra, e também sabemos, ó Senhor, entendemos que esse texto tem coisas muito importantes, significativas, relevantes, a falar ao nosso coração, à nossa vida, ao nosso ministério, sobretudo acerca do seu Filho Jesus. Por isso que o Senhor nos dê graça para ministrarmos ao Senhor esse conteúdo, esse texto, as verdades nele presentes, e da mesma forma te pedimos que o Senhor dê graça à sua igreja, ao seu povo, Senhor, para que ouça, para que compreenda, para que absorva esses ensinos, e também que, de acordo com a sua própria graça, venha conseguir colocá-lo em prática. Te louvamos, te adoramos, te bendizemos e te exaltamos. Esse culto, Senhor, é uma expressão de adoração a Ti, não é a homens, mas é a Ti, e tão somente a Ti, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós adoramos. Por isso, Senhor, mais uma vez, fale conosco e nos instrua na compreensão da sua palavra, por favor, é o que nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe meus irmãos, por gentileza, podem se assentar. Eu quero falar com os irmãos na noite de hoje, quero trazer uma meditação breve na noite de hoje, com base nesses 2 versículos da Epístola aos Gálatas, e tendo como base o texto ora lido de Gálatas capítulo 1, versículos 3 e 4, eu quero falar sobre o tema quem Jesus Cristo é. Quem Jesus Cristo é. Esse será o tema, o assunto central da nossa meditação, da nossa reflexão no dia de hoje. Meus irmãos, a Epístola aos Gálatas é um dos livros mais antigos do Novo Testamento, se não for, segundo alguns estudiosos, o texto ou a epístola mais antiga escrita pelo apóstolo Paulo, a qual teria sido escrita mais ou menos ali por volta dos anos 48 e 49 depois de Cristo. E ao que parece, ao que tudo indica, Gálatas foi escrita com 4 propósitos. Parece-nos que Paulo, ao escrever esse texto, teve, pelo menos, evidentemente, de acordo com a perspectiva de cada estudioso, de cada autor, ou do pregador que vos fala nesse momento,
parece-me que eu encontro aqui 4 propósitos nessa epístola, pelo menos. O primeiro deles foi defender o próprio chamado do apóstolo Paulo, defender o seu apostolado. Nós vamos ver que Paulo começa o texto dizendo que ele foi feito apóstolo e foi chamado não da parte de homens, mas da parte de Deus, e assim ele vai trabalhando as credenciais do seu apostolado e do seu chamado pelo próprio Senhor Jesus. Mas um segundo propósito presente nesse texto, e também claro, é denunciar a apostasia de muitos crentes da Galácia. Muitos deles haviam abandonado o verdadeiro evangelho para outro evangelho que Paulo vai dizer que não é evangelho de fato, mas é uma deturpação daquilo que ele mesmo, o apóstolo Paulo, havia ensinado aos crentes da Galácia ao longo ali de um determinado tempo. Um terceiro propósito é advertir os cristãos gálatas contra o perigo do legalismo. Existiam muitos cristãos, sobretudo judeus, que estavam tentando arrastar cristãos gentios para a prática do judaísmo, para uma prática de uma série de preceitos legais e outros, e portanto Paulo também escreve Gálatas a fim de combater esses extremismos relacionados à prática da lei, à obediência à lei, sobretudo envolvendo preceitos que eram judaicos e que não deveriam ser aplicados, por exemplo, aos cristãos gentios. E um quarto e último propósito que eu encontro também em Gálatas é advertir, parece-me que Gálatas também foi escrito com o propósito de advertir os cristãos gálatas contra o perigo da libertinagem, que é o oposto do legalismo. E por que Paulo também adverte os cristãos gálatas contra o perigo da libertinagem, que é o oposto do legalismo? Porque as pessoas podem equivocadamente vir a pensar que porque o legalismo é combatido, então as porteiras, digamos, estão abertas para fazermos aquilo que bem desejarmos e bem entendermos. E é verdade sim que à medida em que Cristo nos liberta do jugo da lei, das garras de Satanás e dos valores deste mundo, nós temos liberdade em Cristo, mas essa liberdade não pode e jamais deve ser confundida como libertinagem para fazermos uma série de coisas, inclusive aquelas que obviamente desagradam a Deus e que são contrárias ao seu evangelho. Bem, mas tendo falado brevemente sobre esses 4 propósitos que eu vejo de forma genérica na epístola aos Gálatas, nós descobrimos, nós não vamos entrar nesses detalhes, nós vamos nos deter nos versículos que lemos de Gálatas capítulo 1, versículos 3 e 4, mas depois de darmos toda essa perspectiva panorâmica, e antes de entrar nesses temas com mais detalhes, o apóstolo Paulo, ele cumprimenta os Gálatas com uma saudação muito interessante, muito pertinente, muito oportuna, muito relevante para uma igreja que, como nós vimos, alguns cristãos ali, ou pseudo-cristãos, estavam atacando o seu apostolado, muitos estavam apostatando da fé, outros estavam se defrontando contra o perigo do legalismo, por outro lado, da libertinagem, e antes disso tudo, Paulo, ele introduz a sua fala, cumprimentando os Gálatas com uma saudação novamente muitíssimo relevante. Ele os saúda com uma saudação profundamente cristocêntrica, centrada em Cristo, não em anjos, não numa falsa mensagem do Evangelho, não na apostasia, não numa série de outras coisas, valores e temas contrários ao cristianismo, mas Paulo saúda os Gálatas, tendo como fundamento, mais uma vez, uma saudação cristocêntrica, através da qual ele nos ensina pelo menos 5 preciosas verdades sobre quem Jesus Cristo é. E é sobre exatamente esse tema que nós vamos meditar, mais uma vez falando na noite de hoje, quem Jesus Cristo é. Em primeiro lugar, lendo esse texto, eu descubro na fala de Paulo um primeiro item que eu diria que é o mais importante de todos. Paulo começa apresentando uma série de características, a identidade de Jesus aos Gálatas, e ele começa dizendo-lhes que, em primeiro lugar, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Observe comigo o que ele diz em Gálatas 1:3.
Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Observe que Paulo não possui uma visão apequenada, uma visão diminuta, uma visão finita, uma visão rasteira a respeito de Jesus, muito pelo contrário. Paulo, ele possui uma visão muito elevada, muito sublime, uma visão majestosa, e por que não dizer bíblica, apropriada, adequada, correta, sobre quem Jesus é. E segundo Paulo, meus irmãos, Jesus não é o cara lá de cima, como disse uma certa ex-apresentadora de TV brasileira. Jesus também não é um líder político, como declarou outro conhecido, importante, famoso apresentador de TV. Jesus também não foi socialista, como pensam alguns políticos brasileiros, muito mal informados e anacrônicos na sua percepção de Jesus. E por fim, Jesus ele também não é retratado como um simples rabino que viveu há cerca de 2000 anos, como acreditam alguns estudiosos das áreas ali, ou da área, mais especificamente falando, das ciências da religião. Ele foi um simples rabino, um simples campesino, um simples líder judeu, um simples realizador ali de milagres do contexto do primeiro século. Observe que, segundo Paulo, Jesus Cristo é o Senhor. Paulo o chama de Senhor Jesus Cristo. É verdade que Jesus foi um rabino, é verdade que ele veio das regiões da Galileia, é verdade que foi um profeta, é verdade que pregou o evangelho do reino, é verdade que realizou muitos milagres, e nós aprenderemos em Atos que isso ocorreu, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Tudo isso é verdade, mas às vezes nós temos uma visão muito finita, muito rala, muito rasteira, muito superficial e muito antibíblica de Jesus. E Paulo coloca Jesus, a identidade de Jesus, em correta perspectiva, dizendo que Ele é Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, nós aprendemos ao longo de todo o Novo Testamento várias verdades que destacam este senhorio de Jesus sobre diversos acontecimentos, para não dizer sobre absolutamente todas as coisas, é claro. Nós aprendemos, por exemplo, que Jesus é Senhor sobre os anjos. Ele disse certa vez que poderia orar ao Pai, e também disse que poderia pedir ao Pai que lhe enviasse 12 legiões de anjos em seu auxílio, conforme lemos, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 26 e no versículo 53. Mas Jesus, ele também é Senhor sobre os demônios. Ele expulsou uma legião de demônios do chamado endemoniado Gadareno, ou Gerazeno, ou Gergeseno, ou Gergisteno, de acordo com algumas variantes textuais presentes ali no texto grego. Não importa o nome dele, o importante é que Jesus, que tem autoridade sobre os demônios, é Senhor sobre eles, e expulsou aquela legião demoníaca que estava atuando na vida do Gadareno. Mas também descobrimos no Novo Testamento que Jesus, ele é Senhor sobre os elementos da natureza. Como não poderia deixar de ser, visto que ele é o criador de todas as coisas e sustentador de todas elas, então Jesus também é Senhor sobre os elementos da natureza. Lemos nos evangelhos que ele transformou a água em vinho, que ele andou sobre as águas, e também que ele fez o vento e o mar se acalmarem, porque ele é Senhor soberano, todo-poderoso sobre toda a natureza é obra das suas mãos, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Amém. Jesus também é, e essa é uma das declarações mais belas, uma das declarações cristocêntricas mais belas, sucintas, certeiras, objetivas sobre Jesus de toda a Bíblia. Jesus também é Senhor sobre o cosmos, sobre todo o universo. Em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, Paulo diz, falando sobre Jesus, referindo-se sobre Jesus, Paulo diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. E ele diz que Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é Senhor sobre todo o cosmos. E finalmente, meus irmãos, Jesus também é Senhor sobre a morte. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e está vivo.
Ele é Senhor sobre todas as coisas, portanto Jesus Cristo é o Senhor. E esse último item, acerca deste último item, me vem agora à mente um texto do qual muito gosto, que aparece ali no Evangelho de Mateus, quando Jesus promete, ele diz algo muito interessante, que muitos cristãos, infelizmente, vez por outra, interpretam de uma forma inadequada. Quando Jesus, por exemplo, promete, que ele edificará, ali o verbo grego ele aparece na forma do futuro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Normalmente, quando falamos sobre as portas do inferno, ou quando ouvimos cristãos falando sobre esse tema, as pessoas já pensam no diabo, no capiroto, no demônio. Então, a ideia de que o diabo não pode contra a igreja, que o inferno não pode contra a igreja, que Satanás não pode contra a igreja, e isso é verdade, não negamos isto, porque é uma verdade, claramente ensinada nas Escrituras. Mas não é sobre isso que Jesus ensina ali no texto de Mateus. Quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, esse conceito de portas me lembra o sentido hebraico do Sheol no contexto do Antigo Testamento. O Sheol, que era o mundo dos mortos, o lugar para onde as pessoas iam, e evidentemente, como ninguém deu notícias de lá, era o lugar que aprisionava as pessoas e do qual as pessoas nunca mais saíam. E esse lugar é um lugar tão misterioso e tão interessante no pensamento judaico, no pensamento hebraico, que ele é visto como sendo uma morada, por isso que ele tem portas, obviamente a partir de uma descrição metafórica, isto é, quando uma pessoa morre e ela vai para o mundo dos mortos, ela entra ali pelas portas, mas ela não sai daquele lugar, daquele novo habitat, daquele novo contexto, onde em tese ela ficaria para sempre. Mas aí nós vamos para o Novo Testamento, e ouvimos Jesus dando a mim e a você, dando à sua igreja, uma palavra de profunda e verdadeira esperança, quando ele disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, e ali o grego inferno, Hades, ele traduz o hebraico Sheol, ou seja, o mundo dos mortos, não prevalecerá contra ela, contra a igreja. Por quê? Porque nós que cremos em Jesus, que é a ressurreição e a vida, já passamos da morte para a vida, de modo que a morte não tem poder sobre nós, porque em Cristo nós encontramos a verdadeira e derradeira e definitiva ressurreição e vida eterna. Então as portas da morte não têm poder sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Então Jesus é Senhor sobre a morte. Ele morreu pelos nossos pecados, mas não ficou no madeiro, ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, e ele intercede por nós, e ele é o nosso advogado, e nós o louvamos e bendizemos, porque ele é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todas as coisas. Isso nos ensina e nos conduz, dentro desta quíntupla característica de Jesus, da identidade de Jesus ensinada pelo apóstolo Paulo, isso nos conduz a uma segunda característica de Jesus, também vista nesse texto. Lemos agora o versículo 3, e agora eu vou tirar as outras lições do versículo 4, começando com Gálatas capítulo 1, versículo 4, parte A. Eu aprendo aí que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Jesus Cristo não apenas é Senhor, mas ele é o sacrifício perfeito. Gálatas 1:4, parte A diz, o qual se deu a si mesmo, o qual se deu a si mesmo. Nesse trecho, meus irmãos, Paulo diz que Jesus se deu a si mesmo, e essa declaração, como eu diria que parece ser óbvio a todos nós, ela remete à cruz, não é isso? Ele se deu a si mesmo. Onde que Jesus se dá ou se entrega por nós? Na cruz. Então, é uma declaração sucinta, mas que automaticamente nos remete à cruz. Isso me faz pensar no seguinte, que o maior de todos os símbolos da fé cristã, como tivemos a oportunidade de dizer em outros contextos, ao contrário do que alguns talvez possam imaginar, não é a manjedoura, não é o presépio e também não é o peixe, mas sim a cruz. Aliás, o cristianismo, ele distingue-se das demais religiões pela importância que atribui à morte do seu fundador.
As religiões, em geral, enfatizam os feitos, as obras ou escritos do seu fundador ou fundadores, e não que o cristianismo não trabalhe algo semelhante, mas a ênfase do cristianismo, ela repousa, ela se fundamenta sobre a morte do seu fundador. A propósito, para termos uma ideia da importância que os evangelhos dão à morte de Jesus, basta sabermos que os evangelhos dedicam cerca de 1/5 das suas narrativas a esse assunto. Isso significa dizer que a cada 5 narrativas presentes nos evangelhos, uma trata da morte de Jesus na cruz. E isto significa, por sua vez, significa dizer que a mensagem da cruz é a espinha dorsal da fé cristã. É algo central para a fé cristã. Sem o Cristo crucificado, não há fé cristã. Sem a cruz, não há fé cristã. Sem a morte de Jesus no madeiro, não há a fé cristã. A nossa fé se fundamenta, e é claro que eu não estou dizendo que é apenas na cruz, mas estou dizendo que a cruz é um elemento fundamental para a fé cristã. Por isso que essa declaração paulina, segundo a qual Jesus se deu a si mesmo, é tão importante para nós. E essa declaração, por sua vez, me faz lembrar de outra declaração, que vira e mexe eu cito aqui nas mensagens, que envolve o texto de João, capítulo 10, versículos 17 a 18, que é um dos textos mais lindos, mais sublimes, não só de João, mas de toda a Bíblia. É um texto que fala profundamente ao meu coração. Em João 10, versículos 17 a 18, o próprio Jesus diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu, Jesus, de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Essa fala de Jesus, meus irmãos, ela nos ajuda a responder uma importante pergunta. Afinal, quem entregou Jesus à morte? Quem o entregou à morte? Não foi Judas Iscariotes por causa das 30 moedas de prata. Não foram os judeus por causa da sua inveja. Não foi também Pôncio Pilatos devido ao seu caráter instável, volúvel, fraco. Não foi Satanás por seu ódio nutrido contra Jesus. E também não foram soldados romanos devido à sua profunda crueldade. Foi o próprio Jesus quem decidiu se entregar deliberadamente, voluntariamente na cruz por mim e por você. Ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e eu tenho poder para dá-la e para também voltar ali a tomá-la, e eu recebi esse mandamento, essa ordem do meu Pai. Meus irmãos, esta é a grande mensagem do Evangelho. Jesus não apenas viveu entre nós, Jesus não apenas realizou milagres entre nós, Jesus não apenas pregou o Evangelho entre nós, e Jesus não apenas também nos ensinou muitas verdades importantes, mas Jesus também morreu na cruz. Aliás, o propósito da encarnação foi a crucificação. Jesus nasceu com o propósito de morrer. E essa é uma das verdades bíblicas mais importantes que fazem parte da fé cristã. Jesus se deu a si mesmo. Jesus se deu a si mesmo. Isso nos conduz a uma terceira verdade intimamente relacionada à segunda, sobre Jesus, sobre a sua identidade, que é a seguinte: em terceiro lugar, Jesus Cristo é o nosso substituto altruísta. É o nosso substituto altruísta. Uma pessoa que é altruísta é uma pessoa que faz o bem a outra sem ter interesses por trás. Ela faz porque ela ama, porque ela deseja bem, ela não tem segundas, terceiras, ou quartas, ou quintas, ou sextas intenções. Ela faz porque ama, porque quer o bem daquela pessoa. Então Jesus, ele é o nosso substituto altruísta. Gálatas capítulo 1, versículo 4, parte B, a meu ver, diz isso, quando é dito que, primeiro, ele deu a si mesmo, e depois, por nossos pecados. Por nossos pecados. Aqui eu vejo essa substituição altruísta de Jesus. Ele se dá por nossos pecados. Meus irmãos, como o sacrifício perfeito que é,
Jesus não somente se deu a si mesmo, como acabamos de ver, mas também se deu especificamente por nossos pecados. Mas afinal, por que Jesus fez isso? Por que Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados? Para entendermos melhor essa questão, nós devemos nos valer de uma analogia, e o que eu vou dizer agora é muito importante. Envolve uma analogia, envolve alguns conceitos teológicos, mas é muito importante porque é um resumo da nossa fé, e também da forma, do modus operandi, como se dá a nossa salvação, em termos obviamente bem genéricos, Mas me permita usar então essa analogia. Deus, ele é como um rei soberano, cuja dignidade foi afrontada, profundamente afrontada pelos nossos pecados. Desse modo, quando nós pecamos, Deus poderia ter simplesmente nos destruído, poderia ter simplesmente nos fulminado, e Ele seria justo se o fizesse, visto que os nossos pecados afrontaram a sua santidade e insultaram a sua justiça, a justiça divina. Mas em vez de nos destruir por causa dos nossos pecados, Deus decidiu graciosamente fazer algo diferente. Deus, como Criador, e ao mesmo tempo como a parte ofendida pelo pecado, especialmente pelo meu e pelo teu pecado, Ele pode, se Ele quiser, conceder o perdão e a reconciliação ao pecador, de acordo com os termos que Ele mesmo, Deus, quiser, por exemplo, estipular ou quiser propor. Sendo assim, meus irmãos, Deus decidiu não destruir, mas salvar os pecadores, sob a condição de que esses pecadores, por meio da sua graça divina, crescem no seu Filho, Jesus, e no seu sacrifício efetuado na cruz. Ora, uma vez que Cristo é Deus encarnado, então foi o próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, quem substituiu o pecador na cruz, ou melhor, quem substituiu a mim e a você na cruz. Na cruz, Cristo sofreu a pena de morte no lugar do pecador, e ao fazê-lo, Ele então aplacou a ira de Deus. E essa substituição, meus irmãos, por meio da qual Jesus morreu na cruz em nosso lugar, não foi, por exemplo, uma prática injusta, como alguns poderiam equivocadamente imaginar. Visto que não é injusto para o juiz pagar a pena ele mesmo pelo pecador, se, por exemplo, assim ele desejar liberalmente fazê-lo, voluntariamente fazê-lo. Então, quando nós entendemos que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, e quando cremos no poder gracioso do seu sacrifício expiatório por nós, a justiça de Cristo nos é imputada, e por isso nós somos considerados justos diante de Deus. E é por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se deu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos, pela graça e mediante a fé, experimentar a vida eterna. Mas Ele teve empatia conosco. Ele se compadeceu da nossa situação, da nossa condição de miserabilidade espiritual, e Ele se deu a si mesmo na cruz por mim e por você, para que hoje não precisássemos mais morrer no madeiro, mas pudéssemos ter vida plena, vida eterna, vida abundante, vida gratuita, conquistada na cruz do Calvário. Isso é o que esse terceiro ponto, mais uma vez, nos ensina. E decorrente dele, descobrimos uma quarta e última verdade sobre Jesus, sobre a sua identidade, tratada em Gálatas capítulo 1, versículos 3 e 4. Em quarto lugar, também aprendo, meus irmãos, que Jesus Cristo é o nosso supremo libertador. Jesus Cristo é o nosso supremo libertador. Gálatas capítulo 1, versículo 4, parte C, diz lá que, primeiro, Jesus se deu a si mesmo. O texto vai continuar dizendo que Ele faz isso para que nós pudéssemos, evidentemente, ser abençoados. Ele faz isso por nossos pecados. E agora, em terceiro lugar, o texto dirá em Gálatas 1, 4c, que Ele faz isso para nos libertar da presente era maligna, ou má. Talvez esteja aí algo semelhante na sua Bíblia, talvez a NVI perversa, mas o texto grego diz literalmente mal ou maligno,
Por isso que eu traduzi como para nos libertar da presente era maligna. Mas, mais uma vez, uma pergunta surge. Por que Jesus se deu a si mesmo pelos nossos pecados? E Paulo responde, para nos libertar da presente era maligna. E aqui o verbo libertar é um verbo bem curioso, porque ele vem de um verbo grego que significa libertar alguém do perigo ou de uma circunstância limitante. Jesus morre na cruz para libertar a mim e a você, todos aqueles que são objetos, alvos da sua morte expiatória, isto é, toda a humanidade. Ele morre por nós com o propósito de nos libertar do perigo ou de uma circunstância ou circunstâncias limitantes que nos atrapalhavam, que prejudicavam a nossa vida, sobretudo, entenda-se, prejudicavam o nosso relacionamento com Deus, com o Criador. Só que aqui tem algo importante também que devemos mencionar. Antes de nos convertermos a Jesus, todos nós sem exceção, éramos escravos dos valores e práticas do mundo. Segundo Paulo escreve em Efésios, no capítulo 2, versículos 1 a 3, nós estávamos mortos em delitos e pecados, e nós andávamos segundo o curso desse mundo. Além disso, Paulo dirá em Efésios 2:3 que nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne também dos nossos pensamentos, contrários a Deus. Mas Jesus, meus irmãos, ele veio e morreu na cruz, a fim de que nós pudéssemos ser libertos da presente era maligna, má, com todas as suas práticas, com todos os seus valores, com todos os seus temas, que são evidentemente contrários ao Evangelho, à cruz, ao Deus Trino, à graça de Deus, e assim por diante. Ele morre para que nós pudéssemos ser resgatados, pudéssemos ser libertos de todas essas mazelas que nos cercam. Por isso, quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, e quando nós nos sujeitamos ao seu senhorio, ele então nos resgata desse estilo de vida carnal, pecaminoso e fútil, mundano, e nos concede uma nova vida, uma vida piedosa, uma vida verdadeiramente transformada. Portanto, Jesus nos libertou da presente era maligna, a fim de que sejamos livres para servi-lo, e também para nos submetermos ao seu senhorio. Outro ponto absolutamente importante nesse texto. Isso irá nos levar para o quinto e último ponto, onde nós aprendemos uma quinta e última característica de Jesus, dentro do tema que nós aqui acabamos propondo, quem Jesus Cristo é. Em quinto e último lugar, segundo Paulo, nesse texto, Jesus Cristo é o Filho obediente ao Pai Celestial. Jesus Cristo é o Filho obediente ao Pai Celestial. Gálatas capítulo 1, versículo 4, parte D, diz que tudo isto se dá segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, Jesus se deu, não é isso? Pelos nossos pecados, para nos libertar dessa presente era má ou maligna. E por que ele faz isso? Ele faz isso segundo a vontade do nosso Deus e Pai, porque Jesus foi obediente à vontade do Pai durante a sua encarnação, durante o seu ministério público, para não dizer evidentemente durante todo o contexto terreno que nós aqui encontramos. Meus irmãos, durante toda a sua vida terrena, Jesus teve uma vida caracterizada pela obediência ao Pai Celestial. Poderíamos citar outras coisas, é claro, mas se teve uma coisa, um elemento, um tema que caracterizou a vida terrena de Jesus, esse tema é o tema da obediência. Já aos 12 anos de idade, sendo portanto ali um adolescente, hoje talvez chamaríamos de pré-adolescente ou algo do gênero. Naquela época, evidentemente, não existiam essas categorias etárias, mas já aos seus 12 anos de idade, os pais de Jesus, José e Maria, o encontram no templo de Jerusalém, em meio aos doutores da lei, ouvindo-os e interrogando-os. E quando os pais de Jesus lhe disseram, nessa ocasião, que estavam procurando com ansiedade, ansiosamente,
Jesus lhes respondeu, lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 49, Jesus responde-lhes: por que é que vocês me procuravam? Vocês não sabem que me convém tratar dos negócios do meu pai? Um garoto com 12 anos, o negócio dele, o interesse dele era tratar dos negócios do pai, era ser obediente ao pai e ao plano ou planos que o pai lhe traçara. A preocupação de Jesus durante toda a sua encarnação é obedecer ao Pai Celeste. Em João, no capítulo 5, versículo 30, Jesus diz: não busco a minha vontade, mas a vontade é do Pai que me enviou. Mais adiante em Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 8, Paulo declara que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. E em Hebreus, no capítulo 5 e versículo 8, o autor de Hebreus diz que Jesus, ainda que ele fosse filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então percebamos que a vida toda de Jesus é caracterizada como uma vida de obediência a Deus, à sua palavra, aos seus valores e a tudo aquilo que Deus Pai desejara, almejara que ele fizesse. Enfim, todos esses textos bíblicos, meus irmãos, além de nos revelarem o caráter obediente de Jesus, também nos estimulam a sermos obedientes ao Pai, como Jesus o foi. E a obediência, eu diria que é o melhor critério que há para medir a espiritualidade de alguém. Se quisermos medir a espiritualidade de alguém, o quanto uma pessoa é piedosa, o quanto é espiritual, o quanto é uma pessoa de fato temente a Deus, uma das formas de medirmos essa espiritualidade ou essa piedade é olharmos para a vida de obediência que ela leva. Isto é olharmos para a vida dessa pessoa e sabermos ali se ela é uma pessoa obediente a Deus e a sua palavra ou não. A esse respeito, A.W. Tozer, ele identificou com muita propriedade uma ameaça real à nossa vida cristã, uma ameaça que acaba funcionando como um perigo, uma ameaça séria para a vida de todos nós cristãos. E Tozer disse o seguinte, que para escapar do erro da salvação pelas obras, temos caído, nós cristãos, muitos cristãos, temos caído no erro oposto da salvação sem obediência. Vou citar de novo, que é muito interessante. Tozer dirá que para escapar do erro da salvação pelas obras, temos caído no erro oposto da salvação sem obediência. Infelizmente, existem muitos cristãos que, sob o argumento de que não são salvos pelas obras, mas são salvos pela graça, pensam que podem viver uma vida cristã desobediente. Não sou salvo pelas minhas obras, pelas minhas práticas, por uma série de coisas que faço. Eu sou salvo por aquilo que Jesus faz. Sim, é verdade, mas essa não é toda a verdade, ela é parte da verdade, é meia verdade. A outra verdade é que se nós somos salvos de fato, com o auxílio da graça de Deus, nós nos esforçaremos por sermos pessoas obedientes a Deus. Não, eu sou um cristão, mas sou uma pessoa totalmente desobediente. Eu desconfio que você não seja cristão. Não, eu sou uma pessoa realmente temente a Deus e piedosa, é mesmo? Desobedece totalmente às Escrituras, a Deus, os valores do reino, então eu desconfio que seja talvez um salvo pós-moderno, não é um salvo bíblico, é um salvo de acordo com valores de hoje, mas de acordo com a Bíblia, eu desconfio que não seja. Por isso, meus irmãos, não adianta nada frequentarmos os cultos aos domingos se formos desobedientes a Deus. Não adianta nada cantarmos louvores se formos desobedientes a Deus. Não adianta nada lermos a Bíblia se formos desobedientes a Deus. Não adianta nada decorarmos versículos bíblicos se formos desobedientes a Deus. Não adianta nada termos experiências espirituais, sonhos, visões, falarmos em línguas se formos desobedientes a Deus. Que Deus nos ajude, portanto, a imitarmos o seu Filho Jesus. E que Ele nos dê um coração obediente à sua palavra e a Ele mesmo, como foi o coração do seu Filho Jesus. Amém? Eu gostaria de concluir essa breve mensagem na noite de hoje, recapitulando as 5 verdades que hoje nós aprendemos sobre quem
Jesus Cristo é, com base em Gálatas capítulo 1, versículos 13 e 4. Nós aprendemos em primeiro lugar que Jesus Cristo é o Senhor. Em segundo lugar, também vimos que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Em terceiro lugar, com base nesse texto, descobrimos que Jesus Cristo é o nosso substituto altruísta. Em quarto lugar, aprendemos que Jesus Cristo é o nosso supremo libertador. E por fim, em quinto e último lugar, nós também aprendemos que Jesus Cristo é o Filho obediente ao Pai Celestial. E se nós amamos a Jesus, e se Jesus nos serve de modelo a ser imitado, eu desconfio que devamos pedir a Deus que nos dê essa mesma graça para que possamos obedecê-lo, a Ele, a sua palavra e aos seus valores, se quisermos de fato ser imitadores de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida nesse momento, e eu quero convidá-lo, por favor, a ficar em pé. Todos esses pontos, meus irmãos, claro que tudo que está presente na palavra de Deus é importante, mas o primeiro desses pontos, ele amarra todos os outros quatro, e o primeiro desses pontos que nós fizemos questão de enfatizar, é que Jesus é Senhor, amém? Ele é Senhor. Muitas pessoas têm uma série de visões muito complicadas, muito antibíblicas, muito heréticas, muito confusas, muito, desconectadas com as Escrituras, mas nós devemos aprender em primeiro lugar que Jesus é Senhor. Ele é Senhor da minha e da sua vida. Ele é Senhor sobre toda a criação. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e todas as coisas continuam a subsistir, porque Ele as sustenta com as suas poderosas e providenciais mãos. Jesus é Senhor sobre anjos, sobre demônios. Ele é Senhor sobre o cosmos, sobre o universo, sobre ímpios, sobre cristãos. Ele é Senhor sobre a presente era, é Senhor também sobre a era por vir. É Senhor sobre a minha e a sua agenda, sobre o meu e o seu calendário. Ele é Senhor sobre o meu e o seu plano, ou os meus e os seus planos de vida. E Ele tem poder absoluto para mudar os nossos planos, para começar os dele. Ele tem poder pleno para fazer a sua vontade prevalecer em nossas vidas e também através delas, porque Ele é Senhor. Jesus não é o nosso criado, não é o nosso capataz, não é o nosso office boy, não é o nosso mensageiro, não é um garoto de recados. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas, e isso inclui a minha e a sua vida, e todas as facetas e departamentos da minha vida e da sua vida. E que Deus nos ajude a nos submetermos ao senhorio do seu Filho Jesus. Amém? É uma das coisas mais difíceis. E isso envolve o último ponto. Perceba que o pensamento de Paulo, ele começa e termina muito bem amarrado. Ele começa dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e termina dizendo que Jesus Cristo é claro que dentro do tema que nós demos, ou subtema, Ele é o Filho obediente ao Pai Celestial. Ele é obediente. E se quisermos imitar a Jesus, devemos ser obedientes a Ele, à sua palavra e aos seus valores. É muito difícil. Somos felizes, às vezes, e gostamos de servir a Deus quando Ele abre portas de emprego. Quem não gosta? Quando Ele duplica, ou triplica, ou quadruplica o nosso salário. Quando nós estamos com aquela saúde perfeitamente bem. Quando não temos quaisquer problemas familiares e outros. Mas eu aprendo com Jesus que nós devemos ser sempre obedientes ao Pai. Mesmo quando talvez nos sejam dadas ordens, ou a vontade de Deus se expresse para conosco de uma forma que contraria a nossa vontade. É isso que mais dói, sobretudo na vida de cristãos, curiosamente. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas a nossa vontade muitas vezes está em rota de colisão com essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Que Deus nos dê humildade, que Deus nos dê obediência, que Deus nos dê sujeição
a Ele mesmo. Amém? Eu acho que uma das coisas que mais fere o coração de um pai, e aqui eu incluo a mãe também, evidentemente, no contexto terreno, é ter filhos desobedientes. Quem é pai aqui pode dizer, né? Já vejo alguns pais aqui olhando, fala para o filho, não faça isso, ele faz. Não vai para aquele lado, ele vai para aquele lado. Não põe a mão aí, é ali que ele põe. É algo que deve deixar irritado um pai e uma mãe. Como será que Deus lida com as nossas frequentes e contumazes desobediências? Sob o pretexto de que estávamos apenas tentando fazer aquilo que achávamos que era obra de Deus, quando estávamos muitas vezes preocupados apenas com a gente mesmo, com o nosso umbigo. Amém? Que Deus nos dê um espírito de obediência diante de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse texto que nós lemos nessa noite. Muito obrigado por esses 5 ensinamentos, muito brevemente aqui, expostos e compartilhados com a sua igreja aqui reunida, sobre quem Jesus Cristo, seu Filho amado, bendito é. Obrigado, Senhor, por aprendermos nessa noite que Jesus, Ele é Senhor, que Ele é Senhor sobre tudo, que Ele é o sacrifício perfeito, que Ele é o nosso substituto altruísta, que Ele é o nosso supremo libertador e que Ele também é o Filho obediente a Ti, o Pai Celestial. Ajude-nos, ó Pai, a imitarmos o Seu Filho nesse quesito, por exemplo, que envolve sujeição ao Seu senhorio e também um coração obediente. Às vezes, como filhos terrenos, somos muito mimados, muito desobedientes. Queremos que a nossa vontade prevaleça sobre a sua, batemos o pé, choramos, fazemos cara feia, como crianças mimadas, somos espiritualmente muitas vezes infantis. Senhor, nos perdoe quando nós agimos assim. Nos perdoe quando nós desobedecemos a Sua palavra e ainda encontramos um monte de argumentos, um monte de desculpas, as mais estapafúrdias, as mais ridículas, as mais absurdas, só para, em outras palavras, querer dizer que a nossa vontade é que deve prevalecer e não a sua. Mas nos esquecemos, como foi lido em um salmo no início desse culto, que somos simples homens, somos apenas homens, mas às vezes achamos que não somos, às vezes pensamos equivocadamente que pertencemos a uma categoria distinta e superior de seres, quando na verdade o Senhor espera de nós que sejamos apenas cristãos, filhos e filhas obedientes a Ti. Assim como a obediência de um filho terreno enche o coração dos seus pais de alegria, de prazer, eu imagino, Senhor, que obedecermos a Ti é algo também que confere ao Senhor, não que o Senhor precise disso, o Senhor não precisa de nada, mas algo que confere verdadeira alegria ao seu coração. Mas o inverso também é verdadeiro, quando nós o desobedecemos, nós também provocamos verdadeira tristeza. Ajude-nos, ó Senhor, numa época tão difícil como a nossa, tão secularizada, tão repleta de relativismos morais e éticos, dentre tantos outros. Ajude-nos a sermos obedientes ao Senhor e à Sua palavra. Ajude-nos a não negociarmos valores que são caros à fé cristã e que são importantes, porque caso contrário o Senhor não os teria revelado na Sua palavra. Ajude-nos a sermos filhos e filhas obedientes, tementes a Ti, pessoas mudadas e transformadas pelo poder do Seu Espírito. E quando assim não fazemos, que o Senhor nos perdoe, mas que o Senhor nos reconduza e nos coloque nos Seus trilhos, nas Suas sendas, nas Suas veredas, nos Seus caminhos. Ajude-nos a sermos, ó Senhor, não filhos mimados e desobedientes, mas filhos obedientes, ainda que o Senhor nos ordene que obedeçamos coisas ou ordens que nos pareçam tão estranhas, que talvez nos firam, talvez nos machuquem, talvez nos contrariem. Senhor, muita coisa na Sua palavra nos contraria, porque nós queremos satisfazer o desejo da nossa carne, os nossos desejos muitas vezes pecaminosos, e por isso
às vezes, ou muitas vezes, o Senhor nos dá ordens na sua palavra, que são difíceis de engolir, difíceis de serem colocadas em prática, mas te pedimos que o Senhor nos ajude, porque com a sua ajuda, com a ajuda do seu Espírito, com a sua graça, com a sua presença, com o seu amor, e apenas com esses elementos, nós conseguiremos, ó Senhor, ser filhos e filhas mais obedientes a Ti, ó Pai Celestial. Te louvamos por tudo, te bendizemos e te adoramos. Perdoe os nossos pecados, sobretudo a nossa farta desobediência, e ajude-nos a sermos, a partir de agora, com a ajuda do seu Espírito, a sermos filhos mais obedientes a Ti, em nome de Jesus, amém.